da sua atuação. Não, o esclarecimento não é só na pandemia que eu tive esse sentimento, mas antes disso já tinha. O que faz um cirurgião plástico de plantão? Era a pergunta que alguns colegas médicos me faziam, né? Também a apresentação da especialidade da cirurgia plástica aos internos e médicos residentes da cirurgia geral, para adquirir a aquisição de conhecimento, para possibilitar uma escolha entre as especialidades médicas, entre os temas. Também vou apresentar alguns temas mais comuns nesse estágio que eles fazem comigo, no estágio de cirurgia plástica, tanto os internos como residentes, são os temas de maior incidência, tanto casos agudos como casos crônicos e os casos de maior relevância. E vou apresentar aqui para vocês como é que forma um cirurgião plástico pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, na especialidade da cirurgia plástica, da pandemia do Covid-19. Cirurgia plástica do Covid, qual o papel do conhecimento? Isso aí já foi. A apresentação da cirurgia plástica aos internos e médicos da residente de cirurgia geral. A composição do serviço de cirurgia plástica aqui em Macaé é feita principalmente pelo HPM, tá? A gente dá alguma assistência no São João Batista, mas ninguém fica lá de plantão. No HPM são um colega por dia de plantão, dando preferência a casos agudos, casos de emergência. O tempo de estágio, tanto dos internos de medicina quanto dos residentes de cirurgia geral, o tempo de 45 dias. E aí vem as primeiras perguntas. Por que destinar recursos escassos da saúde, são sempre recursos escassos, aos profissionais da cirurgia plástica? Né? Como é a cirurgia plástica no Covid? Qual a atuação do cirurgião plástico? Uma atuação multidisciplinar e interdisciplinar. A gente vai ver que o cirurgião plástico vai trabalhar com colegas de outra especialidade e fora da formação. Então, a missão é apresentar e incentivar a busca da importância, da utilidade. Apareceu aqui para eu começar, que era às 18 horas. Cirurgia plástica, encontrar temas de maior incidência, nos casos agudos e crônicos, e de maior relevância. Alguns dos temas que a gente apresenta, enxerto e retardo, já foi apresentado para vocês da M5, queimaduras, traumas de membros superiores e membros inferiores. Os membros superiores são os traumas de mão, principalmente, trauma por maquita, vocês vão ver alguns casos. Membros inferiores, principalmente, acidente de motocicleta e trauma por PAF, projetil de arma de fogo. Alguns casos de tumor de pele que acabam também chegando no HPM, que não tem onde fazer isso, então eles acabam sendo encaminhados pelo médico dermatologista, e alguns casos como astia. Aqui eu já vou liberar a formação do cirurgião plástico, aqui tá, do lado está o símbolo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Hoje no Instagram isso está aberto para quem quiser acompanhar no Instagram, mensagens da Sociedade de Cirurgia Plástica, principalmente nessa época de mídia. Eles têm passado muita mensagem de seguir a seriedade, não o médico que fica espetaculoso nas redes sociais. Então, depois da graduação, ele faz 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, faz a prova de especialista. A primeira vem a apresentação de currículo, são 3 fases, depois vem a prova escrita e depois uma prova oral. E aí ele sai membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um título que é reconhecido pela Associação Médica Brasileira. Tá? Depois de 2 anos, se ele quiser, ele pode, no mínimo de 2 anos, ele pode fazer prova para titular da sociedade. Então, agora falando propriamente da especialidade de cirurgia plástica em tempo de Covid. Qual o comportamento que o cirurgião plástico deve ter? Ajudar, não atrapalhar. Aí, uma questão que veio, inclusive, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, foi colocado para os sócios, essas cirurgias eletivas estéticas, entre aspas,
embora não exista uma divisão da cirurgia estética e reparadora, segundo o relato da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, elas deveriam ser evitadas, deveriam ser colocadas para o segundo tempo. Foi colocado isso em interrogação, né? E um relato que eu fiz é que é o seguinte: mesmo o paciente que é submetido a um excelente pré-operatório, uma avaliação em risco cirúrgico, ele pode evoluir com uma intercorrência, uma complicação e a necessidade de internação numa unidade de terapia intensiva e até fazer o uso do respirador, tá? Que é a prótese respiratória, que no momento existe, por exemplo, em março, abril, tinha uma grande preocupação em adquirir esse respirador, se eles suportariam a demanda que ninguém conhecia, que ela estava para existir, mas ninguém conhecia. E a outra preocupação que veio, se a gente não coloca, se o cirurgião plástico não coloca esses pacientes agora, naquele momento, a gente, vamos ser bem claro, como é que ficaria o sustento? Como é que ele iria sustentar, né, um profissional ia se sustentar mantendo a atividade de cirurgia suspensa, né, a atividade estética, né, dita como estética, entre aspas. Ele poderia trabalhar em centros de triagem de Covid? Interrogado. Né? E outra interrogação que me veio, se continuaria a demanda de pacientes para cirurgia plástica. Né? Se os traumas continuariam, acidente de trânsito, PAF, traumas de mão ali, a marca Makita, né? A gente vai ver o que é isso. Reconstruções de mama, câncer de mama, queimadura, né? Que é o trauma térmico. A primeira coisa que foi impactar também, isso eu senti isso, né? Isso é um relato meu, o consultório do cirurgião plástico. Como é que ficou o consultório do cirurgião plástico? Qual era o custo de um consultório de cirurgia plástica antes e como é que ficou esse custo depois da pandemia? Os insumos sofreram uma variação no valor e na necessidade de uso. As máscaras, nós vimos logo no início, as máscaras, só para vocês terem uma noção, uma caixa de máscara custava 12 a 15 reais. Tá? Você comprava tranquilo isso. A máscara chegou a 300 reais e não tinha. Tá? A máscara desceu absurdamente com a chegada da máscara de pano, de tecido. Tá? Então, a máscara está voltando a valor. Vamos falar aqui de valor, deve ser mais ou menos hoje uma caixa de máscara. Eu não comprei 40, 50 reais, porque o paciente hoje já chega no seu consultório de máscara de casa. A luva de procedimento, hoje eu vejo no consultório como grande vilão. Tá? Uma caixa, só para vocês terem uma noção, eu tenho falado isso para os alunos que estão lá comigo, uma caixa de luva de procedimento, aquela luva aquelas luvas que vêm numa caixinha, né? Vem 100 luvas, tá? Ambidestras. É como se fosse 50 pares, mas não são pares, são luvas ambidestras, tá? Essa caixa de luva, ela custava, tá, de 18 a 22 reais, vamos botar em média 20 reais. Ela chegou a 51, mais ou menos em 51 reais. Eu comprei, depois, agora, final do ano, foi 89 reais, e agora ela está 131 reais. Tá? Eu deixo de propósito no mercado, na internet, como se fosse comprar, deixar no carrinho, só para ela ficar cotando. Tá? Então, eu estou sempre vendo ali, a cotação está sempre alta, nessa faixa aí de 130 reais. Tá? O material de limpeza, escritório, principalmente material de limpeza, a gente vai cair no álcool gel. Tá? Houve também uma subida disso aí, o custo disso no consultório, vocês vão ver. Também foi outro insumo que não só aumentou o valor, como aumentou a sua intensidade no uso. Tá? Hoje todo mundo anda com um frasquinho de álcool em gel. E aqui, por exemplo, só para vocês terem noção, vou mostrar aqui a foto do consultório. Tem 7 pontos de álcool em gel num consultório pequeno. Né? Outra coisa que me chamou a atenção na pandemia foi a saúde mental, tanto dos colegas médicos, de toda a equipe de saúde. Tá? Essa questão do isolamento, eu tive também familiares também com essa questão, sofrendo com essa questão do isolamento. A esposa,
poderia ficar com o marido, mas não poderia ficar com os filhos. Então, toda essa questão do aspecto de saúde mental de todas essas pessoas, tanto profissional da área de saúde, quanto pessoas que não são da área de saúde, né? O atendimento ambulatorial também ficou muito prejudicado, a gente vai ver isso. Então, junto à psicologia, psiquiatria, no caso do Grande Queimado, eu percebi um aumento dos casos de tentativa de autoextermínio no hospital. O acidente de trânsito ele diminuiu e de motocicleta aumentou. Tá? Por que de motocicleta aumentou? É o motoboy, é o delivery. Tá? Tem muita colisão de moto versus moto, assim que o bombeiro relata. Tá? Então eu boto, ele aumentou ou individualizou? A gente só está vendo ele, mas ele aumentou mesmo. Tá? Outra questão, outra interrogação que eu deixo, assim, será que os vários decretos cessaram o crescimento de tumores de pele? Não, eles continuam, vocês vão ver. Outra coisa, o vozinho, o idoso, tá? O que eu percebi, ele um certo temor de se aproximar ou de buscar o atendimento na unidade hospitalar. Né? Você vai pegar a doença e você pode morrer, então você fica em casa. Aqui é a foto de um consultório, tá? Do meu consultório aqui. O que mudou? Tá? Eu tinha 8 assentos aqui na sala de espera, eu tive que aumentar o distanciamento. Então, eu interditei com mais faixas improvisadas, né? Faixa de trânsito em vermelho aqui, tá? E aqui, essas que estão em verde pode sentar. Aqui não dá para ver assim de frente, mas aqui essas duas estão juntas porque caso venha um paciente idoso, ele vem com acompanhante, tá? Então, aumentou o distanciamento, o álcool em gel. Só para vocês terem uma noção, a sala aqui tem 38 metros quadrados, tem 7 pontos de álcool em gel, tá? Então, só para vocês terem a noção, vamos contar aqui, ó. Tem um aqui, tem outro aqui dentro da secretária, tem outro aqui nesse, que é aqui, ó, tá? Com aviso, lenço. Dentro do banheiro, que está entre as duas salas, tem um ponto também, seria 4. Aqui na pia, 5. Aqui na sala de atendimento, aqui tem um aqui para o paciente e um ali para mim. Tá? Aqui do lado da minha mesa fica aqui. Então, a gente vai vendo o custo disso aí. Botar lenço, álcool em gel, tem um gel também, antisséptico também, que é disponibilizado. Outra coisa que mudou, a porta da recepção fica trancada. A abertura é selecionada para secretário. Uso obrigatório de máscara. Maior tempo entre as consultas. Tá? Eu botei aqui, e a moeda, que é a moeda que a gente usa aqui, quase todo mundo tem plano de saúde, o valor continua o mesmo, tá? A consulta continua o mesmo. Então, quando me fazia essa pergunta, o que faz um cirurgião plástico? Qual vai ser meu nível de ociosidade numa pandemia dessa? Esse paciente chegou numa quarta-feira, não era meu dia de estar lá, eu estava passando lá, foi entrar na politrauma. Esse paciente chegou pelo corpo de bombeiro, tá? É um paciente de queimadura elétrica, tá? Eu já vi pelas duas mãos dele qual seria a evolução do tratamento dele, mas aí a gente já vem essa pergunta aqui, eu faço essa pergunta um pouco proposital. O atendimento desse paciente é emergencial ou a gente programa o retorno dele ambulatorial? O cara está com a mão carbonizada, 3º grau franco, a gente sabe que essa queimadura elétrica ela tem caráter de necrose progressiva, então provavelmente a gente vai evoluir com o tratamento de amputação. Tá? Então, como eu estava falando, a queimadura elétrica ela tem um caráter de necrose progressiva, a gente vai tratar desse assunto aí, tanto na Liga, aí, junto com o professor Marcos, na Liga de Anestesiologia, sobre queimado. Mas só adiantando, o paciente faz necrose progressiva, faz rabdomiólise, mioglobinúria. Esse paciente entrou no centro cirúrgico, foi feita fasciotomia, depois eu vou explicar o que é isso nos membros superiores. Após sair do centro cirúrgico, ele evoluiu com prótese respiratória por 10 dias numa unidade intermediária. Aqui, de novo, aparecendo a prótese respiratória. Tá? Então, esse paciente ele ficou internado 45 dias. Tá? Depois de 10 dias,
de 15 dias, 10 a 15 dias, foi definido o ponto de necrose para definir a altura da amputação terapêutica dele e foi realizada a amputação junto com a cirurgia vascular dos 2 antebraços. Ele perdeu as 2 mãos. Tá? Aí o paciente já retornando de alta, ele está parado no corredor da HPM. Esse é um paciente super tranquilo, é uma dificuldade, você imagina a dificuldade que um cara tem, ele não pode, ele depois ainda acharam, um pouco de crítica, as pessoas começam a ver vidro fosco até pela janela. Então acharam que esse paciente estava com Covid, ele ficou 10 dias lá embaixo no anexo, onde testou 2 vezes negativos, aí sim liberaram ele. Mas só para você perceber, esse paciente ficava lá, eu fui visitar uma vez, ele não podia apertar uma campainha, ele não tinha um antebraço para apertar e também não tem campainha, tá? Ele tem uma sobrinha, então ele tem os familiares, mora num terreno com várias casas de familiares, o melhor lugar para ele seria os familiares nesse terreno. Mas aí, enfim, ele foi para casa, consegui fazer a alta dele com 45 dias, ele retornava ao hospital para pegar material e fazer a amputação do coto, fazer exame do coto de amputação dele. Tá? Ele fez aqui também uma lesão de saída nas pernas. Tá? E aí vem a outra pergunta. Será que a cirurgia plástica atende outras enfermidades também na pandemia? Né? Então, devemos manter a marcação dessas cirurgias eletivas, estéticas? Eu acho que não. A gente deve pensar bem que pode ter uma intercorrência, independente da taxa de ocupação de leitos, né, de enfermaria, de UTI, concorrendo com os pacientes de Covid. Então, assim, a marcação dessas cirurgias eletivas, até estéticas, ditas estéticas, e a cirurgia eletiva, por exemplo, marcar para fazer uma hérnia, isso tudo pode esperar um pouquinho. Tá? O momento é do paciente agudo ou subagudo, né? Mas paciente de emergência, né? De urgência, desculpa. E vem outra pergunta, será que nós estamos dando muita exclusividade ou uma exclusividade indevida a esses pacientes do Covid que ainda estavam para chegar, né? Nessa época de abril, março, abril, né? Aí vem de novo, cessaram as outras patologias. E aqui a apresentação da atividade da cirurgia plástica, né, para os residentes e para os internos. Tá? Então, a gente faz a visita às enfermarias, os pacientes internados pela cirurgia plástica, prescrição, evolução, os procedimentos curativos, pareceres, avaliação de pacientes internados, solicitado por outras clínicas, ortopedia, trauma de membros inferiores, motocicleta, PAF, etc. Na sala de emergência, sala de politrauma, vão aparecer os casos de paciente com queimaduras, trauma de mão, maquita, nós vamos ver aqui maquita, trauma de membros inferiores, provavelmente motocicleta e PAF, trauma de face após neurocirurgia junto a bucomaxilo, a cirurgia plástica também entra. E a gente tem aí um ambulatório, que eu coloquei entre aspas, porque não tem serviço de ambulatório. Não existe médico de rotina na cirurgia plástica. São todos médicos plantonistas. Tá? Mas a gente fica pensando, do que adianta a gente operar um paciente e não poder acompanhar esse paciente? Será que ficou bom tudo na hora que você fez? Ficou ótimo? E depois, como é que fica esse paciente? Ele tem aonde acompanhar esse paciente, né? Ele ser acompanhado, tá? E além disso, além desse ambulatório, a gente ainda consegue algum tempo, né? E também a empolgação dos alunos. Até no momento a gente está fazendo uma visita domiciliar de cirurgia plástica, né? É um paciente que está com melanoma e está fora de possibilidade terapêutica, né? Mas a gente faz uma visitinha a eles lá com os alunos. Então, dentro da pandemia, eu vou passar agora vários casos, tá? Alguns eu atendi na pandemia, tá? E outros são casos que se relacionam com outras clínicas que eu trouxe para mostrar como é que a cirurgia plástica se relaciona com outras clínicas.
Tá? Então, esse paciente veio sim na pandemia, ele tinha essa lesão, uma lesão muito grande, tá? A lesão aqui na pálpebra superior, ele já tinha, vamos dizer assim, era um tumor e já tinha comido parte da sobrancelha dele. Era um paciente do meio rural, eu tampei aqui, tá, mas ele usa chapéu, com a barba grande e tal. E após a ressecção do tumor, tá, a gente cria o que se chama o defeito. O defeito não é porque foi nada mal feito, não. O defeito é quando você retira um tumor ou então é um trauma, faz uma avulsão, aí fica um defeito que é o alvo a ser reparado. Então, aqui nessa primeira, se vocês forem ver aqui, tá o número 1, número 2 e número 3. Tá? Esse número 1 aqui foi um retalho que veio como aura doadora da pálpebra inferior para superior. Tá? Esse número 2 aqui, esse outro retalho, foi a tentativa da gente fechar como se fosse um catavento, um retalho de catavento dele vir até aqui. E aí eu vi que também não iria vir só com isso, eu já programei um retalho médio frontal. Aqui o intraoperatório, tá? Aqui eu já tinha fechado a área doadora de pálpebra superior, inferior, aqui já está ele na pálpebra, na verdade ele está aqui na posição de pálpebra superior com sobrancelha. Aquele segundo retalho, número 2, que está aqui em amarelinho, já veio juntar com esse, e o médio frontal, ó, esse número 3 que está em roxinho, ele veio daqui, ó. Essa ponta dele estava aqui e ele veio para cá, tá? E depois de fechado, fechou, a gente conseguiu fechar todo o defeito. Então vamos lá ver. Ó, aqui está meio, o slide está pequeno. Ó. Aqui é o número 1, está em verdinho. O segundo retalho, o número 2, é amarelinho. Aqui o número 3 está em roxo, tá? E a gente conseguiu fechar. Então foi feito um retalho médio frontal, um retalho de pálpebra inferior para superior, e esse retalho aqui foi feito na região temporal. Aqui, no pós-operatório, pré e pós, de 3 meses, tá? Aqui era o pré-operatório, tumor ainda aqui, e aqui eu, mesmo sem permitir a identificação, eu quis liberar um pouco a área, tá? Para ver que esse paciente não fez o ectrópio. Ectrópio é o seguinte, gente, é um pouco de terror. Quando a gente opera essa área aqui, ectrópio é o descolamento da borda ciliar da pálpebra inferior do globo ocular. Tá? É como se você puxasse com o dedo a sua pálpebra inferior e ela descolasse do globo ocular. Isso pode acontecer cicatricialmente. Ele não fez isso, ele fez uma discreta esclera aparente. Esclerochou, esclera aparente, é quando fica um pouco aparecendo a esclera. Tá? De uma maneira de regra geral, a borda ciliar tem que passar cortando a íris, tá? Como se estivesse cortando a íris. Mas ele ficou sem sequela, ficou bem aceitável a reconstrução dele. Um outro caso também de idoso, esse paciente aqui também trabalhava no meio rural, eu tive uma certa dificuldade com ele, dele seguir em matéria de higiene, ele criava galinhas, ele queria logo ter alta para cuidar lá do, do quintal dele. Então, ele tinha um extenso tumor aqui em mão, pegando um pouco de antebraço, uma lesão muito grande, uns 5, 6 centímetros. Após a ressecção, a lesão está aqui, tá? Ela fez uma exposição de tendão extensor aqui, tá? Então, quando você tem isso aqui, você não pode enxertar direto aqui, tá? Você não pode enxertar direto em cima do tendão. Então, foi planejado já um retalho e também enxerto. Tá? O planejamento do retalho foi esse aqui. Ó. A ponta do retalho seria essa aqui. Aqui o pedículo do retalho. Por onde entra, o pedículo é por onde entra e sai o sangue aqui. Ó. Tá? Aqui, essa marquinha está na região fossa ilíaca direita dele. Tá? Aqui é a área doadora de enxerto. Enxerto, só para a gente não confundir um com o outro, enxerto é o que a gente tira e coloca na cuba. Não mantém pedículo vascular. O retalho não, ele depende de pedículo vascular para sobreviver. Tá?
Aí aqui o pós-operatório, na sala, né? Pós-operatório imediato na sala. Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui foi o retalho, tá? Essa ponta aqui, ó, na verdade a ponta dele, essa ponta que está aqui, estava aqui, tá? Ela veio para cá. Da onde ele saiu, a gente botou um enxerto e também enxertou aqui, tá? Aqui já é o pós-operatório de 3 meses de evolução, tá? Esse paciente ficou retornando ao hospital toda terça e quinta, tá? Para fazer o curativo. Não tem condições de um paciente desse fazer curativo em casa. Não tem nível de higiene, não tem material. Ele ia no hospital toda terça e quinta, tá? Esse aí é a grande arma no trauma de mão, tá? É a Makita. Makita, gente, é um nome comercial, como tem Gillette, Coca-Cola, né? A Novalgina da dipirona, é o nome comercial dessa maquininha aqui, tá? Imagina essa máquina aqui que dá todo o problema, não é essa maior não, tá? Essa aqui tem a maquinha dessa Makita aqui, Makita é essa marca aqui, tá? Essa aqui é da Skill, mas o nome da Makita é Serra Mármore, tá? O que que acontece com a Makita? Isso aqui é uma serra circular, tá? Essa serra aqui, essa peça de serra, ela vem para cá, encaixa aqui. Isso aqui é feito para cortar madeira, tá? Isso aqui é feito para cortar madeira. E a serra mármore, que recebe o apelido pela marca dela de Makita, mas o nome dela é Serra Mármore. Ela usa originalmente esse disco aqui, ó, tá? Ela é feita para cortar mármore. Essa aqui que é feita para cortar madeira, ela tem essa língua de proteção aqui, ó, tá? Quando acaba de cortar, essa língua corre rápido. Essa aqui não tem a língua de proteção. Mas o problema não é esse. O problema é que se criou, e o preço, vamos, só para vocês terem uma noção, deve ser 400 a 500 reais essa serra circular. Isso tudo vai influenciar no trauma, na história do trauma, até o preço. E essa Makita, ela custa 150 reais, mais ou menos, tá? Você não vai ver acidente do marceneiro, tá? Nem carpinteiro, nada disso. Você vai ver sempre o acidente ou da pessoa fazendo uso doméstico disso, ou do pedreiro. Todo pedreiro tem uma dessa na bolsa. O problema é que eles compram, o mercado adaptou essa serra aqui, ó, essa lâmina aqui, tá? Que ela é desse tamanho, encaixa aqui, mas ela tem esse formato. Então, qual é o problema? Quando ele vai cortar a madeira, o cara pode ter um braço forte que ele não aguenta, ela vai e tranca, porque ela é feita para cortar serra. Então, quando ela corta a madeira, ela tranca. E se ele está segurando na mão esquerda, na mão direita, ele vai sempre na mão esquerda dele, tá? A maioria dos traumas que vocês vão ver, quem já fez estágio comigo lá, eu já chego perguntando. Maquita, estava cortando madeira, ele chega com a mão esquerda cortada, eu falo, isso é destro, é bater, é 100%, tá? Então, vamos ver o que isso causa na mão e vamos ver qual é o papel da cirurgia plástica. A gente também teve, no momento de Covid, a gente continuou tendo esses pacientes chegando. Até porque você tinha o paciente não profissional que fazia uso disso doméstico em casa. Ele ficava em casa, além do home office, eu acho que sobrava tempo, ele ia fazer alguns consertos em casa. Então, vamos lá. Primeiro paciente era um pedreiro, 35 anos, também maquita, cortando madeira, tá? Sempre isso, sempre maquita cortando madeira. Dá uma lesão no segundo dedo, na face volar do segundo dedo, com avulsão de pele, tá? Sem lesão da parte óssea, tá? Todo paciente que faz um trauma de mão, ele tem que ter um raio-x de mão, tá? Uma radiografia da mão dele, a pele oblíqua. E o outro detalhe, chegou o paciente, tira todos os adornos da mão dele, rápido. Por que retirar os adornos? Anéis, aquela aliança que não sai há quanto tempo, tal. Por quê?
com o trauma pode gerar o edema. E depois de gerado o edema, você não retira mais, vamos dizer, um anel. Aí você vai ter que pegar lá dentro do centro cirúrgico um alicate, que o pessoal do centro cirúrgico apelida de Ricardão, e cortar o anel, tá? Isso aí. Então, sempre retira logo de cara o adorno, tá? Anéis do paciente. Relógio também, já retira logo o relógio, tá? Afastada a fratura, como já estava aqui, afastada a fratura, a gente vai examinar a parte mole. Então, esse paciente aqui fez exposição aqui, ó, do tendão flexor, tá? Então, mais uma vez, não dá para a gente jogar pele aqui em cima, tá? Tem que ser um retalho. Então, a gente vai fazer um retalho à distância. Vocês vão notar aqui também que aqui já está suturado, tá? Então, a gente vai usar um enxerto também. Vamos ver como é que se faz isso. Ó, esse aqui é a foto de um livro, tá? Então, a face dorsal do terceiro dedo, essa daqui, ó, você começa incisando por aqui, e ela abre, esse é um termo que se usa na cirurgia plástica, ela abre em página de livro para o outro. Então, o que a gente faz? A gente levanta esse dedo e faz ele repousar em cima disso. E vai ficar justamente naquele defeito que ele estava aqui, ó, vai ficar cobrindo, ó, esse defeito aqui, ó, tá? Ele vai abrir aqui. Vamos ver como é que evoluiu. Ó, aqui você enxerta, tá? E aqui você enxerta também, tá? Que aqui não teve exposição de tendão. Então, para tratar esse dedinho aqui, o segundo dedo, na face volar dele, a gente usou o retalho cutâneo mais o autoenxerto cutâneo. Esse retalho, o nome é Crossfinger, tá? O nome é Crossfinger, tá? Ou retalho de dedo cruzado. Aqui o resultado, após 3 semanas, tá? Autonomização, que é a secção do pedículo. Tá? Vocês vão ver no outro, tá? Como é que fica. No outro. Vai ter outro trauma desse, vai parecer que é o mesmo paciente, mas vocês vão ver nitidamente que não é. E o outro, eu fiz o retalho dele inteiro. Tá? Aqui foi só essa parte aqui que estava com exposição. Aqui tem retalho e aqui tem enxerto. Tá? Aqui também é enxerto. Aqui, tá? Foi retirado daqui, dessa região aqui. Tá? Autonomização, você deixa 3 semanas com o pedículo, o retalho sendo alimentado por pedículo, até que ele, vamos dizer assim, ele crie vascularização da área que o recebe, que é a área receptora, com o retalho. E aí você ressecciona o pedículo de vascularização. Tá? No outro a gente vai ver bem isso. Tá? Uma outra paciente, essa aí não chegou na pandemia não, tá? Mas achei bem interessante, é um trauma de mão de desluvamento aberto. Tá? Vocês vão ver o que é o desluvamento aberto e o desluvamento fechado. Tá? Foi um trauma, houve um desluvamento. Depois de 2, 3 semanas, eu fiz autoenxertia cutânea. Aqui retirei do abdômen da paciente e aqui já dou a pega do enxerto 2 ou 3 semanas depois. Voltamos de novo para o trauma de Makita. Tá? Esse paciente, eu no pedreiro também, tinha 62 anos, acidente com Makita cortando madeira. Tá? Ele fez a avulsão dele aqui foi mais grave. E aqui onde está, então eu pensei também em fazer o mesmo crossfinger, o mesmo retalho de dedo cruzado. Só que, examinando a mão do paciente, a gente vê que da onde sairia o retalho, por aqui, tinha um trauma aqui. Tá? Então, poderia ter um trauma no pedículo do retalho, e eu comprometer o retalho, e aí eu ficaria com 2 defeitos. Então, eu aguardei, tá, para examinar, ver qual a evolução que teria, para fazer isso aí durante após 2 ou 3 semanas. Então, ainda bem que eu aguardei, porque na semana seguinte o paciente voltou aqui a setinha vermelha com infecção na área que estava exposta. Tá? Então, se eu coloco aqui um retalho, eu ia perder. Tá? Então, teve que tratar a infecção e mais umas 2 semanas
a gente colocou em sala, tá? E fez o crossfinger de novo. Dessa vez a gente vai fazer um retalho bem grande e a gente vai conseguir enxergar cadê o pedículo, isso tudo. Então, ele vem da face dorsal, tá? E vai dobrar em página de livro. A gente vai ver direitinho isso. Ó, já está aqui, ó. Aqui ele incisa aqui, tá? A área cruenta, a gente bota o dedo em cima, tá? A gente vai ver. Pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir enxergar isso bem agora. Aqui a gente enxerta também. Não precisou enxertar a face volada do defeito que teve o trauma. Eu passei. Eu passei muito aqui e tirei uma que tinha um pedículo, dá para ver o pedículo, tá? Mas depois de 3 semanas também é a mesma coisa. Após 3 semanas de autonomização, você secciona aqui, ó, tá? Essa parte que está aqui, ó, essa parte que está aqui é o retalho da face dorsal desse dedo aqui, ó, tá? Que foi seccionada depois de 3 semanas. E o que está aqui é um enxerto, tá? Também é uma cirurgia legal e não é difícil de ser realizada, não. Aqui outro caso de Makita, a exposição do polegar, tá? Foi feito a autoxertia cutânea dessa área doadora e aqui a pega do enxerto. O raio-x mostrando que não tinha fratura. Aqui eu mostrei também esse paciente quando eu falei sobre retalhos miocutâneos. Tá? Foi um PAF, também não foi na época do Covid, não, mas eu achei interessante. Um retalho miocutâneo é uma coisa bem bacana. Tá? Um PAF de alta velocidade em perna, fez uma fratura cominutiva com perda de segmento ósseo. Teve uma parte desse segmento aqui, ó, que fez lesão, que eles chamam, ortopedia chama lesão em borboleta, em atos de borboleta. Isso aqui foi perdido. Vamos ver. Ó, esse segmento aqui que foi perdido, tá? Foi realizado um desbridamento, aqui vem chamando a atenção, para não tentar suturar, tá? Aqui, ó, vocês repararem aqui, foi tentado suturar isso. Não deve suturar, tá? Senão esse paciente de PAF de alta velocidade, ele evolui com necessidade de edema e aí a própria face aponeurótica pode aprisionar e acabar tendo um aceno compartimental. Aqui o planejamento da reconstrução foi feito também uma autonomização antes de cambalhotar, a gente chama de acotovelar esse retalho para lá, a gente incisou e deixou no mesmo local. Tá? O nome disso é autonomização. Aqui eu estou passando o dedo aqui por baixo, para mostrar que está por baixo do músculo. Aqui foi 3 semanas após a autonomização, eu seccionei, então estou segurando aqui, a parte aqui é músculo, tá? Aqui é após a autonomização, eu fiz isso e botei assim, e depois é que eu seccionei. Aqui já o retalho pronto, já cotovelado para o outro lado, aqui é enxerto, aqui o retalho. 2, 3 semanas após, aqui a pega do retalho, o retalho estava viável, sem sinais de isquemia, mesmo após o cotovelamento. Tá? Aqui é enxerto, aqui esse retalho aqui, ó, a ponta está aqui. Ó. Então, você vê, a gente costuma usar assim, ó, retalho viável, com bom enchimento, a digitopressão, mesmo nas extremidades, que é o primeiro lugar a sofrer a extremidade. Tá? Aqui, então, nem a extremidade sofreu. Aqui um outro caso, junto à cirurgia plástica, a gente trabalhando junto com a cirurgia vascular. Tá? Esse paciente ele teve uma lesão arterial, então o colega da cirurgia vascular pegou, acho que um pedaço, um segmento da safena dele, eles fazem a inversão, tá? Devido às válvulas. Então, e só que esse paciente aqui, ele teve uma isquemia tão importante que ele necrosou a pele, tá? Então, ficou fazendo exposição do enxerto vascular, da safena, que virou artéria, ficava exposta aqui. Isso podia romper a qualquer momento, tá?
Então, aqui, ó, um enxerto aqui, ó, tá? E aqui foi descolado o retalho para a gente jogar por cima, fazendo envelopamento, tá? Ó, vamos ver. Aí, depois do retalho muscular, a gente deixou mais um pouquinho o músculo estava envelopando ele, a gente deixou isso granular mais um pouquinho e depois enxertou, tá? Aqui é o enxerto dele, imediato, na sala, tá? E aqui o pós de 3, 4 semanas, tá? E aí ele teve alta, que ele já estava no consultório já acompanhando. Onde é que o cirurgião plástico vai atuar? Só nesse tempo de Covid, quase um ano, tá? Nós internamos paciente grave de síndrome Fournier, foram 3, tá? Todos os 3 foram tratados, um veio a óbito porque tinha um CA de reto de 13 centímetros, eram 2 tumores, né, no reto sigmoide, e ele veio a óbito, veio uma série de complicações, o paciente emagreceu muito, mas é uma patologia que tem uma mortalidade de 20%, 20, 25%. Então, aqui é o planejamento de 2 retalhos lomboides, eu já passei isso para vocês quando a gente estava fazendo aula da M5, pós-operatório ainda na sala, tá? Esse de retalho vem para cá, esse vem para cá, esse é o pós-operatório, tá? Aqui um pós-operatório de 20 dias, tá? E aqui mostrando uma reconstrução funcional, mostrando a preservação do introito do ânus. Esse paciente teve função fisiológica normal depois, tá? Um outro caso também de sinofonia, a gente atende muito paciente de sinofonia. Não foram esses 3 casos aqui que eu vou apresentar aqui, que foram da pandemia, não, tá? Mas a gente atende muito paciente de sinofonia. Esse outro paciente teve uma lesão anterior e lesão posterior. Aqui a vulva, foi planejado, aqui foi reavivamento de bordos e aproximação direta. Aqui um retalho de transposição e aqui um retalho de VY. Tá? Aqui o retalho VY, aqui vai ser o de transposição. Aqui a mobilização intraoperatória, eu fiz um filminho aqui para a gente ter uma noção. Tá? Ele avança para lá e aqui a gente fecha. Por isso que o nome é VY. Ele começa com V e acaba com Y. Tá? Aqui o pré-operatório e o pós. Tá? Aqui eu acho que está com pós de 2 semanas, mais ou menos. Então, aqui botei junto aos neurocirurgiões, junto à neurocirurgia. Deve ter mais ou menos umas 2 a 3 semanas, um colega neurocirurgião me chamou, porque tinha um paciente dele que há 20 anos colocou uma prótese metálica para uma fratura de várias vértebras da coluna. Eu tirei foto dele sentado, eu também tinha uma foto dele em pé. Ele não é tetraplégico, esse paciente, né? Então, ele estava com a exposição aqui, ó. Isso aqui é a exposição aqui, ó. Ele estava com exposição aqui e aqui, tá? Uma porca parafuso, tá? Metálico, e isso fez extrusão, tá? Fez extrusão e se deixasse isso mais tempo, ia ter que fazer a retirada dessa prótese, tá? E tinha um outro detalhe que o colega me contou. Não se tinha mais as chaves para retirar essa prótese, tá? É uma prótese grande, vocês vão ver só um pedaço dela quando estiver aberto, mas ela vai daqui até lá embaixo, tá? Bem grande. Aqui, depois de ressecada a cicatriz toda, e bolado, foi planejado 2 retalhos dermogordurosos, que eu levei até, na verdade, nem dermogorduroso, foi faixa cutânea, que eu levei a faixa junto para cobrir esse
esses dois porquinhos aqui, né? Só que a prótese metálica não é só isso aqui não, tá? Ela aqui embaixo, ela vem até aqui, ó, tá? Como se fosse 2 andares de segmentos metálicos, tá? Então foi feito esse retalho daqui para cá e esse daqui para lá, tá? Aqui a gente já está fechando, ó, eu aproximei primeiro a cicatriz aqui e depois vi a viabilidade de se fazer esses 2 retalhos aqui, tá? Aqui eu já estava fechando, aqui o parafuso aqui embaixo. Aqui depois de fechado, tá? Aqui é o crânio do paciente, tá? Aqui é a parte inferior, tá? Aqui é o glúteo do paciente, tá? Essa lesão aqui, ó, essa cicatriz, só para vocês terem noção, ela não tem menos do que 30 centímetros, tá? Aqui eu fiz um filminho também, para vocês terem noção da mobilização do retalho. Esse outro caso também achei muito interessante. Eu tento sempre mostrar assim, a gente está tentando mostrar aqui a atuação do cirurgião plástico, revelar isso, né? Para que serve um cirurgião plástico, né? Então, esse paciente aqui, eu fui chamado por um colega para participar de uma cirurgia, foi o Cícero, o colega aqui do São João Batista, no cirurgião geral. Esse paciente estava muito infeliz. Isso que vocês estão vendo aqui não é a região glútea dele, tá? Esse é o abdômen, tá? Como se tivesse o glúteo aqui na frente. Então, a cirurgia plástica se uniu à cirurgia geral, no reparo, na reabilitação da parede abdominal e até da reabilitação da vida do paciente, tá? O que esse paciente tinha? Ele tinha 2 hérnias na parede abdominal, uma diastase, separação do músculo reto abdominal, e fazia com um abdômen avental nele. E era seccionado isso no meio por uma cicatriz. Então, aqui, eu questiono que qualidade de vida tinha esse paciente, né? Paciente de 50 e poucos, 60 anos. O paciente foi submetido a tratamento cirúrgico no Sistema Único de Saúde, esse paciente operou pelo SUS, lá no São João Batista. A gente vai ver aqui. Aqui são as 2 hérnias, tá? Elas foram fechadas, aqui dá para ver que elas foram fechadas, foi feita a rafia das hérnias, chama de anel herniário. Aqui tem um anel, aqui tem outro, foi suturado outro, tá? E a gente colocou uma tela, o cirurgião geral colocou uma tela de Marlex. Isso aqui é igualzinho uma tela de mosquito que tem, por exemplo, em fazendas, na janela das fazendas, é igualzinho. Se pegar uma tela daquela de fazenda e colocar numa sala de cirurgia, vão achar que é uma tela de Marlex. Então, tá vendo aqui branquinho, por onde tem o ar embaixo, né? Ela é igualzinho uma tela mesmo de mosquito. Então, foi colocado isso, além da rafia, do anel herniário, foi colocado isso aqui para suportar a pressão do abdômen, tá? Além disso, pela cirurgia plástica, a gente já tinha feito um acesso, essa aqui já tinha saído até antes, né? A gente fez um acesso, fez uma abdominoplastia, dermolipectomia em âncora. Por que é em âncora? Na verdade, não é que a gente retire em âncora, a cicatriz que fica que é em âncora, tá? E aí depois o uso de malha compressiva, tá? São essas cintas por 60 dias, tá? E aí o aspecto, achei bem melhor, né? Ele continua gordinho, né? Mas ele está bem mais aceitável, né? Melhorou muito a condição mental dele, né? Se a gente for olhar aqui, ó, como era o perfil dele, a face anterior e depois, tá? Então, mais uma vez, a cirurgia plástica entrando por alguns caminhos que muitos mesmo não conhecem, né? Muitas pessoas não conhecem. Aqui uma outra paciente com síndrome de Fournier, eu acho que eu já tinha mostrado a vocês na aula de retalho, um paciente tabagista, não era diabético, ectoscopia. Esse paciente, quem aborda primeiro, a gente depois tem uma aula de síndrome de Fournier, tá? Para a gente combinar, para a gente fazer.
Geralmente eu faço aula junto com o professor Ricardo Vasconcelos, mas a gente tem bastante casos, dá para a gente apresentar. Aqui é o desbridamento, e também chamado de cirurgia ablativa. Isso aqui pode ser feito tanto pelo cirurgião geral ou pelo cirurgião plástico. O último paciente que nós tivemos lá foi feito o diagnóstico pelo urologista. Tá? Aqui, após o desbridamento, a imagem que fica, uma coisa muito assustadora. Foi o segundo tempo aqui de exposição, e após vários curativos, oxigenoterapia, planejamento do retalho aqui, foi feito aqui um planejamento, a simulação, foi feito retalho para cá e autoenxerto, tá? Aqui as duas áreas inguinais aqui, na fossa ilíaca aqui, na verdade não é inguinal, é fossa ilíaca, bilateral, área doadora do enxerto, desse mesmo paciente, tá? Isso aqui é um expansor de pele, tá? Um mesh graft. E aqui é o pós-operatório de 2 dias, e aqui é o pós-operatório de 10 dias, tá? A viabilidade dos retalhos, aqui mesma coisa, ó. Esse retalho, essa ponta aqui, ó, veio parar aqui, e essa ponta aqui, ó, veio parar aqui, tá? Então, você vê a viabilidade das extremidades do retalho, a pega do enxerto, um pós-operatório de 6 meses, tá? Aqui, tracionando a bolsa escrotal, que conseguiu se reconstruir para cima. Aqui é uma outra lesão também. Essa paciente ela entrou na época do Covid, tá? Entrou mais ou menos em março, fevereiro, mas eu sei que o tratamento dela evoluiu para março e abril. Ela fez uma lesão, o diagnóstico dela é lesão de Morel Lavallée. Tá? Ela parece uma coisa extremamente complexa, mas não, aparece muito. Tá? Na verdade, é uma lesão causada por uma lesão tangencial, né? Uma contusão tangencial que leva ao cisalhamento da ruptura entre os tecidos subcutâneos e a face aponeurótica do músculo. Tá? E isso leva à ruptura de vasos. Tá? Isso vai ter um seroma, que é o sangue misturado com a gordura do subcutâneo. Tá? E a lesão de Morel-Lavallée também é chamada de desiluvamento fechado. Por isso que eu falei que aquela outra paciente da lesão de abdômen era de desiluvamento aberto. Existe o desiluvamento fechado. Chega muito, tá? E aí isso foi tratado, foi realizado o desbridamento, essa paciente ficou assim, com essa área cruenta, foi feita a autoenxertia cutânea, a gente fez um mini abdômen nela para pegar essa pele toda. A gente tentou não levar o sofrimento do uso de um dermato, não dói muito, a cirurgia fica mais prolongada, mas fica melhor, tá? Menos doloroso para o paciente, tá? Deixa menos cicatriz. Aqui é um dreninho a vácuo, aqui o pós-operatório na sala ainda. E aí depois a pega do enxerto, tá? Nesse momento aqui ela já tem alta. Aqui esse outro paciente foi um tumor, também já mostrei isso na aula de retalho, foi feita a ressecção de tumor, uma lesão bem grande, e foram feitos 2 retalhos de Limber aqui. Tá? Essa pacientezinha, ela também não surgiu no momento de Covid, mas eu achei bem interessante, porque é um retalho bilobado, um retalhinho bem interessante, muito versátil. Tá? A lesão de ponta nasal, após a ressecção gera esse defeito. Então, vocês vão ver que esse retalho vem para cá, esse vem para cá e isso aqui fecha, tá? Ó, então, esse que está aqui saiu daqui, o que estava aqui veio para cá, tá? Esse aqui é o histopatológico, tá? Tirou lesão, tem que ter o histopatológico. O ideal ainda, tá? Isso não pertence à nossa realidade, mas o ideal, mano gabarito padrão, seria fazer até congelação na sala, tá? Mas a realidade não nos permite, então a gente faz uma ressecção um pouco mais ampla e aqui veio com distância 3 centímetros da margem mais próxima, carcinoma vasocelular, o diagnóstico, e limite cirúrgico de gengiva de neoplasia, tá?
Aqui foi dessa paciente fazendo retalhinho, tá? Mobilizando o retalhinho. Eu gosto sempre de mostrar esse retalhinho. Essa aí foi minha prova de titular da sociedade, em 2017. Foi esse retalho nasogeniano em dupla, tá? Falei isso da outra vez. Quando a gente vai classificar o retalho, a gente classifica quanto aos tecidos que compõem o retalho, né? A composição tissular do retalho, quanto ao pedículo, tá? Se o pedículo é superior, se o pedículo é em ilha, pedículo inferior, tá? Quanto ao tipo de mobilização que ele faz, se ele faz rotação, transposição, ou se ele faz avanço em VY. Então, isso aí, na verdade, coloca um retalho nasogeniano, dois retalhos nasogenianos em dupla. Não é o retalho nasogeniano dividido no meio, tá? Como é que a gente prova isso? Esse retalho aqui, o pedículo dele é superior. Então, ele tem uma classificação de pedículo superior. Esse retalho aqui de baixo, o pedículo dele é em ilha, vem por baixo. A vascularização, o sangue entra e sai por baixo. Outra coisa, quanto à mobilização desse retalho, esse aqui faz movimento de rotação, tá? E esse aqui faz a mobilização dele em VY, tá? Eu posso usar esse retalho aqui, unilateral como está aqui, ou para um defeito maior ainda, com um defeito mais extenso, usar bilateral, como está aqui. Tá? Aqui a mobilização do retalho, aí é um unilateral. Ó, esse vai aqui para a asa nasal, o outro avança em VY. Tá? Aqui um outro caso, mostra a segurança. Esse paciente é um paciente cadeirante, uma sequela de AVE, tem um extenso tumor na extremidade nasal. Aqui é o tumor que ele tem antes de ser ressecado. Após a ressecção do tumor, a gente nota que 2/3 do nariz ficou em defeito, como a gente falou. Tá? Ele tem uma exposição aqui, uma área, um defeito de 2/3 do nariz. Se a gente começa a contar o nariz aqui, a gente divide em 3/3, então a gente vê que 2/3 do nariz tem um defeito. Então, aí eu coloquei o retalho nasogeniano duplo e bilateral, tá? Então, esses dois aqui avançam para cá, tá? Eles têm pedículo superior, faz a rotação aqui, tá? E essa extremidade aqui vai vir aqui na ponta nasal, tá? E esse outro aqui avança em VY para cobrir o defeito deixado pelo primeiro retalho, tá? Aqui é o pós-operatório dele, tá? Imediato. Aqui você vê a viabilidade do retalho, o retalho está na mesma cor da pele, não está um retalho esquemiado, não está branco demais. Tá? E aqui eu já coloco as vantagens e desvantagens dessa técnica. Tá? Então, qual é a vantagem? Ela contempla uma cobertura de um extenso defeito. No caso aqui foram 2/3, um defeito de 2/3 do nariz, 2/3 distais do nariz. Tá? É uma cobertura de extenso defeito. Isso aí, já comparando a gente isso com o bilobado, aquele outro retalhinho que a gente viu naquela vovó, na ponta nasal, ali foi feito um bilobado. Um bilobado não conseguiria contemplar esse defeito todo. Esse retalho de Rieger, ele vem lá da glabela, tá? Entre as sobrancelhas, ele desce escorregando e lateralizando para cobrir ali. Também não conseguiria fazer a cobertura desse extenso defeito. Outro detalhe, outra vantagem que ele tem é que ele não necessita obrigatoriamente de um segundo tempo para liberação do pedículo do retalho, tá? Isso comparado ao médio frontal. Comparando, tendo até como parâmetro, tá? O retalho médio frontal, como já falei na outra aula de retalho, não vai ter nenhum slide sobre isso aqui, mas ele é um retalho de 600 anos antes de Cristo, tá? Então, é a primeira descrição de cirurgia plástica. Tá? A desvantagem desse retalho
é o excesso de volume no que tem o subcutâneo. Essa região aqui, ela é bem gordinha, ela tem bastante subcutâneo. Então, quando ela fizer a rotação para cá, tá, ela vai levar uma cobertura mais espessa, tá? Vai levar uma ponta nasal globosa, tá? O que é isso? Outra coisa, quando a gente vai examinar o nariz, vai estudar o nariz, a gente vê o seguinte: o nariz ele tem uma microanatomia. Só para a gente entender, a ponta nasal ele tem uma qualidade de pele. O terço proximal, né, tem outra qualidade. Vocês podem botar a mão aqui no terço proximal de vocês, botar o dedo e balançar isso para um lado para o outro, a pele vai acompanhar. A pele desliza aqui, se vocês colocarem o dedo aí agora. E vocês vão ver, se vocês fizerem a mesma coisa, balançar aqui de um lado para o outro, a pele não desliza. Na verdade, você vai levar a ponta nasal para um lado, a ponta nasal para o outro. Então, a gente está vendo aqui que é uma pele muito densa, muito aderida, tá? Então, olha a diferença de 3 centímetros aqui, você tem uma estrutura completamente diferente. Por isso que se fala que o nariz tem uma microanatomia, tá? E outra coisa, a gente tem aqui, quando vai estudar o nariz, a gente vê que tem as subunidades estéticas do nariz. Ponta, asa nasal, lateral do nariz, tá? O dorso do nariz, onde fica a giba. E quando você leva um retalho muito espesso, muito cheio de gordura, você perde a individualização dessas subunidades, tá? E aí é que é a desvantagem dele. Isso aí ele perde principalmente o bilobado, ele não é um retalhinho gordo, mas principalmente com o médio frontal, tá? O médio frontal ele vem lá da região frontal, né? Como está dizendo. Se você bater, você pegar seu dedo e bater ali na região frontal, na sua testa, você vai ver que faz barulho. Então, é pele e osso, praticamente. Tem uma camada de subcutâneo muito delgada, mas é um retalho muito bem vascularizado. Ele faz essa acotovelamento para a ponta nasal muito bem sem sofrimento, tá? Então, ele aqui, ele comparado, ele tem essa desvantagem, tá? Com relação ao médio frontal. Aí um outro casinho desse, aí eu combinei aqui com o nasogeniano, aqui o histopatológico da paciente, base celular, margens livres, infiltrativo. Aqui também tem, ó, aqui, gente, olha só, não é aula de retalho, mas como eu falei na aula de enxerto e enxerto e retalho vai estar na base de toda a cirurgia plástica, tá? Então, a gente vendo aqui a cirurgia o tratamento cirúrgico do tumor de pele, vai estar aqui. A gente vai ver isso aqui, esse aqui vai avançar em VY para cá, tá? É um nasogeniano simples, avança VY para cá, e aqui é aquele outro retalho nasogeniano duplo, tá? Ele vai vir para cá. Vamos ver como é que funciona aí. Olha lá, ó. O da direita avançou em VY, o outro fez para cá, esse avança para lá. A Yasmin estava ajudando junto com a Paula Starling. E aqui eu finalizo com essa missão da apresentação, qual é o papel da cirurgia plástica e qual é o resultado de tantas, eu botei interrogação em vários slides, em várias frases, né, questionamentos que eu mesmo não sei como responder. Eu iniciei, ninguém sabia, né? Eu acho que muita gente não sabe até agora essa coisa sobre a pandemia, o comportamento, né, não do vírus, mas o comportamento das pessoas, né, o comportamento dos colegas. Mas o resultado pode ser um burnout, que tá na moda falar sobre isso, esgotamento do profissional, né, do profissional cirurgião plástico, o cara que se dedica, ele pode ficar um pouco esgotado. Mas tem a sensação do dever cumprido, né? E a satisfação pode ser maior ainda quando você começa a perceber a admiração que o acadêmico, o estudante, os residentes têm pela especialidade, né? E aí fica muito mais feliz ainda quando você tem
até a escolha em seguir essa especialidade por um colega desse mais novo, seja o residente, seja o acadêmico. E eu quis mostrar aqui o que faz o cirurgião plástico, mas a explicação ela vem de uma coisa muito simples, mas é algo muito maior, muito mais grandioso, que ser cirurgião plástico é ser médico, entendeu? Eu agradeço vocês. Hoje também é aniversário da minha esposa, que vocês são minhas 2 filhas. Elas estão lá em casa, por causa da bagunça que está lá. Eu vim aqui para o consultório. Gente, muito obrigado. Estou aí aberto para as perguntas, Pode falar, pessoal. Deixa eu botar aqui para... Aqui, pronto. Professor Marcos, está me ouvindo? Estou ouvindo sim. Estou tentando abrir minha tela aqui também, estou meio enrolado. Pronto. Tudo bom? Bem, Tudo deixa as bem? pessoas perguntarem aí, porque eu tenho uma listinha aqui. Então, Eu vou pedir ao pessoal, eu não tenho muito tamanho nesse negócio de ficar vendo o chat. Até aqui, bolinha do 8. Estou vendo aqui, ó. Carolina, muito obrigado. Beleza. Mas, pessoal, pode romper aí o microfone e falar. Alguns deles, professor, eu já estou conhecendo aí, ó, alguns clandestinos que estão aparecendo lá no hospital. Professor, Renato Pinho. Pode falar, obrigado. Renato. Muito boa aula. Dá uma visão muito legal aí do que é a profissão, né? E essa parte mais humanizada também, né? De como é que a gente pode ajudar Aham. o paciente que às vezes é negligenciado, né? Na nossa formação, de como é que o cirurgião pode estar atuando. Então, parabéns aí por essa mensagem. E eu tô Deixa com eu uma até... dúvida. deixa eu Pode falar. falar só uma coisa. Você tocou no assunto aí. Eu não coloquei aí nessa confusão, fiquei virando a noite fazendo slide, mas eu queria falar como é que esse paciente chega. Uma vez um de vocês aí me perguntou como é que esse paciente chega na porta do politrauma, manda fazer a ficha em meu nome, tá? Como é que esse paciente chega? Às vezes algum colega que referencia, mas isso tem um nome, tá? Técnico, que é regulação, tá? A gente tem que pensar em nem igualdade, equidade. Qual é a possibilidade de uma pessoa que, sei lá, está embaixo da ponte, a pessoa que não tem a mínima condição, como é que essa pessoa vai procurar um cirurgião plástico? Com quem que ela fala? Tá? Às vezes aparece uma coisa muito triste. Às vezes é o cabo eleitoral de um vereador de uma cidade do interior que fala assim, ó, eu vou te botar com um cara legal, né? Não sei o quê. E aí ele vai. Então, se ele não votar naquele candidato ali, né? Não estou denunciando nada, mas isso é uma coisa triste. Como é que é a regulação disso? Tá? Não seria, eu penso que isso não é legal, não é necessário isso acontecer. Tá? Por favor, desculpa, Renato, pode prosseguir, por favor, a pergunta. Foi até bom que o senhor complementou, deu um contexto muito bom no que eu estava na minha dúvida. Essa semana eu pude acompanhar uma situação de uma sutura bem extensa de um dependente químico, no momento de surto, e ele socou mesmo, né, uma janela, um vidro grosso, fez uma lesão bem grande na mão, no membro inferior, e foi indicado, né, para fazer uma UPA, não tinha muitos recursos, mas ficou esse questionamento. Uma, porque já não tinham muitos profissionais, tinham muitos acadêmicos, mas profissional formados, experientes tinham poucos. E até que limite seria aquela sutura, ela seria eficiente. Então, depois de ter feito a sutura, esse questionamento, né? Limite em que você sabe que dá para fazer uma sutura satisfatória e que você não vai mais conseguir e vai ser necessário fazer um enxerto ou um retalho para dar tanto qualidade quanto também uma qualidade de vida para aquele paciente, né? Então, como é que isso é em função só da experiência do profissional que dá a entrada, que avalia, ou tem mais algum critério técnico?
Eu vou falar, Renato, estou lembrando de você, Renatinho, você trabalhou na área do petróleo, não é isso? Isso mesmo, doutor. Primeira coisa, Renato, sua preservação do profissional. Assim como o policial, ele tem que preservar a sua própria vida, tá? No combate vamos dizer, ao crime, ele tem que preservar a sua vida, tá? A gente tem que preservar o exercício da nossa profissão, a gente tenta preservar a nossa vida. Então, do jeito que vai se fazer uma punção, tenta não se furar, não ter o que a gente chama de um acidente perfuro-cortante. Quando a gente está com um dependente químico na mão, a gente não deve tratar, subjugar o cara de forma alguma. O cara está precisando de ajuda, tá? Não de julgamento. E o segundo passo é tentar preservar a sua integridade física, tá? Então, veja qual é a condição que tem dele de se fazer essa sutura, de se fazer esse tratamento, e ele não mexer e você acabar perfurando sua própria mão, tá? Outra coisa, se faz isso dentro do centro cirúrgico ou numa sala de sutura. A maioria dos casos a gente acaba fazendo na sala de sutura, tem uma quantidade de anestésico, você não vai usar ali 3 frascos de 20 de anestésico, tá? Então, você acaba entrando em disposição profissional se fizer isso. Numa medicina que já está bem judicializada, tá? Então, assim, faz a sutura. Agora, vocês têm uma vantagem, Renata, aqui, vocês acabam fazendo, quando estão para se formar, fazendo estágio, estão formados, vocês vão para essas cidades do interior, e eu acho que até os prefeitos aí, eles sabem disso, entra em contato com um colega. Ontem mesmo teve um colega aqui, o Leonardo, ele acho que é M9, ele me ligou mandou umas fotos de uma vovozinha vítima de maus tratos, e eu passei alguma orientação para ele. Então, assim, liga para um colega, pede ajuda se pode regular, é uma maneira de vocês tentarem regular, por exemplo, se for um paciente de Rio das Ostras, liga para um colega daqui, que se ele não tiver de plantão, ele vai te ajudar a regular esse paciente aqui para Macaé, né, para um politrauma, se não for muito distante, às vezes a gente tem que tentar pensar dessa forma. Mas sempre pensar na sua integridade, entendeu, Renato? Entendi, professor. Realmente, esse caso em surto, né, ele foi medicado e só após a medicação que ele conseguiu entrar num estado, né, controlado para os profissionais conseguirem atuar, né? Realmente é complicado. Obrigado aí. Nada. E, Renato, precisar, liga. Liga. Eu estou falando isso, deve ter 40 pessoas, mas eu não vou me negar a atender vocês, não. Mais alguém? Microfonezinho verde aí. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Carolina. Oi, eu sou a Carolina, eu sou ainda da bom, M0, da UFRJ, porque por causa da pandemia, né, eu só vou começar as aulas agora dia 18. Mas eu queria agradecer muito pela aula, adorei. E eu tenho legal, algumas Carolina. perguntas. Pode fazer. Obrigada, eu que agradeço. Então, o senhor estava falando sobre na cirurgia que você fez, você falou que fez um retalho em VY, né? E você falou que, infelizmente, né, como vocês tiveram que tirar o retalho da pele da própria paciente, acabou perdendo alguns aspectos do nariz. E eu gostaria de saber se não poderia ter tirado de um cadáver, assim, a pele de um banco de pele, para que pudesse melhorar o aspecto estético. Isso. Tá. O nome disso é halo-enxerto, tá? Quando você tira de pele de cadáver, é halo-enxerto. O enxerto de pele de cadáver, ele é um enxerto temporário. A gente falou isso quando fala de queimaduras. Quando teve uma aulinha na M5, então você tem alguns tipos de enxerto. O auto-enxerto é o que a gente faz da própria pessoa. Ali, no caso, acho que foi um retalho em VY, mas o enxerto é como se fosse um adesivo de pele. Você tira da própria pessoa o auto-enxerto, bota numa cuba e depois você coloca lá na área que você vai colocar, tá?
O enxerto de pele de cadáver, ele é um enxerto temporário. Outra coisa que está explodindo na mídia, a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica coloca bastante isso, enxerto de pele de tilápia. Também é temporário, ninguém fica com a pele de tilápia a vida toda, tá? Para se colocar qualquer proteína que não seja sua no seu corpo, você tem que fazer imunossupressão. É só você pensar no enxerto de enxerto renal, que é chamado de transplante renal, que é um enxerto de rim, né? O paciente toma altas doses de imunossupressor. Tá? Um outro detalhe, já que você tocou nisso, se a gente for lembrar, aquele primeiro transplante de face que teve foi na França, a paciente, acho que era Isabelle Denoire, e eu lembro que o professor Ricardo Cruz, apresentou 10 anos após o primeiro transplante de face, mostrou alguns outros, mas o que se tem ali, não é querer, eu não sou microcirurgião, não tenho técnica de microcirurgia, mas ali o grande advento não é a microcirurgia, não é você ligar uma artéria com artéria, veia com veia, nervo com nervo, tá? O grande foco ali é da imunossupressão. Imunossupressão, só você ter noção, um paciente que faz transplante renal, ele pode tomar, sei lá, 50 comprimidos por dia, né? Então, é uma grande responsabilidade. E foi questionado, inclusive, no caso da Isabelle Dinori, que ela parece uma tentativa de autoextermínio, ela tomou medicamento, caiu no chão da casa dela e o próprio cachorrinho dela comeu, né? Então, aquela coisa da bioética, né? Será que esse era o paciente indicado, selecionado para se fazer o transplante de face? Entendeu? Mas, assim, o pele de cadáver ele tem o seu uso, tá? É muito bom, mas, assim, grandes queimados, quando você diminui a perda do grande queimado, entendeu? Ah, entendi. Carolina. Então vocês utilizam para que a própria pele depois ela possa se regenerar e depois é retirado? Na verdade, por exemplo, por uma coisinha daquela pequenininha, por um nariz, você não usa pele de cadáver. Está afastado. Até essas outras peles, vou falar um nome comercial aqui, Integra, que é chamado de pele artificial, na verdade é o arcabouço de pele que granula e depois você colocaria um enxerto bem fininho. Também não tem indicação. Melhor, você quer fazer um enxertinho do nariz, você tira de trás da orelha. Ninguém vai saber que você fez um enxerto. Tá? Na aula que a gente fez, você está na... M o quê? M0, porque as aulas ainda vão começar. Não, já vai chegar lá, Carolina. Beleza. Tranquilo. Posso dar um Você vai adendo, ter essa aula. Maurício? Pode, Marcos, por favor. Pois é. Carolina, está chegando agora, eu sou anestesista, não tem nada a ver com cirurgia plástica, né? Mas, hoje em dia, pegar um cadáver e tirar alguma coisa dele não é fácil. Hoje as coisas mudaram, entendeu? Então, tem que ter autorização para tirar algo do cadáver. E não é tão fácil assim. Tem rio Outra transplante. coisa, uma coisa que você comentou, aproveitar que eu já interrompi, uma coisa que você comentou na hora da pergunta do Renato sobre a regulagem e tudo mais. Pessoal, sabe o que eu gosto nesse tipo de aula? Que é dado para vocês começando saindo da parte fisiológica, entrando na parte clínica, né? É que vocês veem a possibilidade. O cirurgião plástico não é chamado, quando tem um cirurgião que ele é intempestivo, ou que ele desconhece o que pode acontecer se um cirurgião plástico botar o olho dele naquela lesão. Então, eu já vi muitas vezes eu pegar paciente para cirurgião plástico mexer, ele se lamenta de não ter chamado antes. É aquela amputação indevida ou em altura que podia esperar um pouco mais e definir. É aquele retalho que o cara cortou e impediu de fazer. É o paciente que não teve o devido trato com a lesão exposta e infecta. Então, assim, se você tem um cirurgião plástico, chama ele sempre para opinar. Você vai aprender cada vez mais, né? E a gente, eu já falei que eu compartilho do mesmo problema do Maurício, a gente trabalha em áreas que as pessoas desconhecem o que a gente faz. Então, acho que esse é o principal problema dos nossos trabalhos, nossos mecanismos de ação. A gente atua de modo
que os próprios colegas não sabem muito do nosso trabalho. Então, a gente acaba perdendo oportunidades que, aliás, é o paciente que está perdendo, né? Não somos nós necessariamente. Mas posso fazer 3 perguntinhas rápidas? Pode, Bate lógico, e volta, professor. Maurício. Não, pode falar, professor. Só para não atrapalhar eles, que tem perguntas longas aqui. Todo dia tem um plantonista no HPM Todo dia, tem que ter. e não tem ambulatório? Não tem, não tem. Nós somos 10 matrículas, né? Eu vou terça e quinta. Tem 2 colegas, tem uma colega que vai domingo e quarta, outra vai segunda, outra vai sexta. Tem um colega que é lotado no São João Batista, tem uma colega que é lotada lá em cima na Serra, não entendi o que está fazendo lá, né? Mas todo dia. É só quem Com quiser trabalhar, tem sobreaviso, né? trabalho lá. Sobrevisa. Todo dia tem trabalho lá. Quem anda lá sabe Não, que tem trabalho. Hospital Geral com cirurgião plástico é difícil, gente. É difícil. É Assim, difícil. mas hoje em dia que quem administra as contratações, os funcionários, são leigos às vezes. Ele acha que não, ali não é para estética. Impressionante, né? Impressionante. É, E não tem professor, patologista de plantão? não, patologista não. Não. É o HPM dos hospitais mais completos. Eu nunca fui por Miguel Couto, nunca fui por Souza Eu Guiar. esperava que tivesse o patologista. Patologista não. Mas tem assim, tem o radiologista. O radiologista, ele você conversa com ele, além do laudo, o laudo ele emite depois, tá? Mas você conversa com ele, você entra na sala de TC e conversa com ele, entendeu? Que bom. É muito tranquilo. Você citou, já é a segunda vez que eu vejo você citando, do tratamento domiciliar. Isto é um desenvolvimento da cirurgia plástica ou é uma consequência da pandemia? Não, não é da pandemia, não. Eu acho que é o paciente, eu acho o seguinte, professor, é muito bom a gente estar aqui no meio deles, assim, né? Tem 51 anos, eu acho que a gente teve uma oportunidade na vida. Isso é bom a gente falar para os estudantes, a gente escolheu a nossa profissão e reafirmou isso, ao escolher a nossa especialidade. Então, assim, não tem porque você... Eu não abri um jornal e escolhi, pô, o que tem para hoje aí? Encanador, médico, astronauta, né? A gente escolheu ser isso. Então, assim, o cara está precisando, esse paciente que eu estou falando, que a gente faz essa visita domiciliar, a gente não leva nenhum medicamento. No outro dia que eu passei ele estava com prurido lá, eu passei um medicamento lá, por acaso, acho que ele teve um efeito placebo muito forte. Mas esse paciente, quem já foi lá, ele só quer conversar, né? Ele dá Então, presente. Hã? Não entendi. então é uma iniciativa É, de funcionário, não tem nada a ver com com a unidade em si, né? não tem nada. É vontade própria, assim, até assim, os alunos me incentivam nesse aspecto muito, assim, sabe? Eu levo lá, eles curtem muito. E o paciente fica muito satisfeito, né? Você vê uma melhora assim, ele fica muito satisfeito com isso. Sim, com Sabe? certeza. Gente, eu posso perguntar alguma coisa mais? Professor, vou falar uma coisa, além do pessoal clandestino, eles ainda ganharam o valor de uma consulta domiciliar, tá? Teve uma que ganhou uma galinha caipira, que minha esposa não come carne, né? Então, eu fiz um sorteio no carro ainda, né? 3 papeizinhos, não vou falar nome de ninguém. Tranquilo, Raquel Bochap, não vou falar nome. Teve uma que ganhou galinha caipira e tinham 2 que eram M5, eu chamo de menor, né? Aí essas ganharam uma mel com favo dentro e a outra ganhou, a outra interna ganhou um outro mel lá também, né? É Mas o melhor assim, presente, né? é o Melhor melhor pagamento. presente. Eles É. falaram que é o primeiro valor de consulta a receber. O paciente fica muito satisfeito, muito satisfeito. Então, deixa eu fazer uma pergunta técnica agora. Vamos Quando lá. quando você gira um retalho, ou, por exemplo, um VY, Uhum. fica uma Aham, ponta, que às vezes tu exerce mais tração para tu chegar a alcançar o isso. que você precisa. Aham.
Qual é a Sei. possibilidade dessa... Quer dizer, na minha ideia, Necrosar. vai sempre necrosar essa pontinha aí. Então, eu não forço o retalho. Não forço. Hoje mesmo veio um vovô aqui que eu fiz 3 retalhos de limber junto, né? Um dia eu mostro isso aí no livro, assim. E o terceiro não fiz, porque eu vi que o vovô ele tem quase 90 anos. Na hora que eu passasse o fio nele, ia rasgar ali. E rasgar, Então, né? eu deixei aberto. Eu prefiro não alcançar o que eu estou buscando, não alcançar o resultado que eu estou buscando, do que perder o retalho todo. Que às vezes você esquema, por exemplo, quando você acotovela o retalho, que a gente faz esse movimento de 90 graus, estica muito o retalho, né? Provoca tensão nele. A gente fala assim, isso leva a sofrimento do retalho, né? E aí a resposta no sofrimento pode ser a necrose, que aí é perda de retalho. O problema de perder o retalho, o cirurgião fica triste demais. Mas ele vê uma coisa bem clara na frente dele. Ele tinha um defeito, fica com 2 defeitos, né? O defeito da lesão, né? Um tumor, trauma, e o segundo defeito pelo insucesso que teve o retalho. Mas já tive já um bocado de retalho, já insucesso. Pois é. Eu não sei se vocês entenderam, quando a gente traciona o retalho, né? A gente dobra os vasos de modo Isso. fisiológico, né? O É isso sangue mesmo. pode não passar idealmente. E quando você estica uma parte demais, vai fechando os vasos. Tem um limite para o sangue perfundir. Então, às vezes, tu cria pontos de necrose, né? Não, e outra coisa, professor, é ver a anamnese do paciente. Eu falo assim, o cirurgião não tem esse direito de ser largado, nada disso. Há pouco tempo atrás eu tive um insucesso desse que o paciente era um paciente da cirurgia vascular, então ele tinha uma perna doente, ele fez uma erisipela, uma fascite necrotizante de perna, exposição de tíbia, e eu poderia ter só enxertado e depois dar continuidade aqui no segundo tempo. Só que eu queria dar alta ao paciente, eu bolei um retalho de fluxo, chamado de fluxo reverso, mas numa perna doente. Não pensei nisso, não pensei. E o erro veio, o insucesso, né, pelo erro que eu cometi ali, né, de não ter pensado nisso, né, botado para pensar. Acontece. Deixa. Tem outra dúvida que sempre me bate. Olha lá. Pessoal, o paciente de Fournier é um paciente que vocês, quando Toda vocês hora. tiverem seu primeiro paciente, vocês nunca mais vão esquecer o que é. É um diagnóstico fácil de fazer. Você Não dá sabe para da ficar na sala presença... tomando cafezinho do lado, né? Aquela Não sala do dá. Vocês cafezinho, vão não dá para ficar. perceber a existência do paciente quase que na porta do hospital, porque é um paciente apodrecendo. Ele cheira muito mal, ele tem muita infecção. E é um paciente que tem imunidade, de modo geral, bastante acometida, extremamente frequente em diabéticos, né? Que pega uma região que é períneo, que normalmente é infectado. Normalmente, quando